não são pelas suas obras, não são pela sua maneira de falar, pela sua maneira de lecionar, pela sua maneira de se portar como um bom crente. Não é pela boa obra que o crente vai ser justificado. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos relata que não é por obras para que ninguém se glorie, é pelo sangue de Jesus. E as pessoas se esquecem disso. As pessoas deixam a cruz para trás. As pessoas esquecem que existe um Deus que está lhe justificando e lhe perdoando. Irmãos, coisa gostosa é se sentir perdoado por Deus. Coisa maravilhosa é você poder dormir, a tua consciência estar em paz, porque o Senhor levou sobre si a nossa condenação. Coisa gostosa é você poder chegar para um irmão e dizer assim: a paz do Senhor sem mágoa. Coisa gostosa é você, sem ressentimento, adorar o Senhor. É você trazer sua oferta de louvor no altar a Deus. É você trazer a sua oração adorando o Senhor. Eu te adoro porque o Senhor é quem morreu na cruz por mim. Coisa gostosa é sentir o perdão de Deus. E a pergunta que Deus nos faz nesta noite é: você sente o meu perdão? Você consegue viver o perdão de Deus na sua vida? Você sente que Jesus te justificou dos teus pecados? Irmãos, é um texto muito interessante da palavra de Deus. 1 João capítulo 5 nos relata o seguinte: se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Há coisas, irmãos, que nós não conseguimos perdoar. Há coisas que temos dificuldade de perdoar o nosso cônjuge. Há coisas que temos dificuldade de perdoar um amigo de ministério. Temos dificuldade às vezes com nossos pais. Temos dificuldade muitas vezes com o nosso vizinho. Temos dificuldade muitas vezes de perdoar nós mesmos, que é algo brutal. O diabo acusa, irmãos, é difícil, mas a Bíblia nos dá resposta pela palavra de Deus que nós estamos, a mão do Senhor está por cima e a mão do Senhor está por detrás de nós, e por baixo o inimigo não ataca. Agora, quando você atribui essa culpa psicológica a você, é o pior. Você se crucifica por algo que Jesus já perdoou. Quantas pessoas que não tomam Santa Ceia, irmãos, não é porque não estão perdoados por Deus, é porque ele não consegue se perdoar. Ou se acha tão bom que ele se justifica: não vou me perdoar. Irmãos, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Se Jesus te perdoou, se Jesus me perdoou, se Jesus perdoou o teu irmão, se Jesus perdoou seja quem for, quem somos nós para alegar que não? E as pessoas trazem essa carga psicológica. E o diabo aproveita, lança setas. Foi lido aqui Efésios capítulo 6, tomando toda a armadura de Deus. E uma das armaduras, irmãos, um dos complementos que são fundamentais é o capacete da salvação. Porque se você tem a certeza da salvação, você tem que estar com a tua mente, irmão, guardado em Cristo Jesus. Você tem que estar com o escudo da fé para rebater os dardos inflamados do maligno. Que dardos inflamados são esses? Antigamente em Roma, enquanto os cristãos eram jogados muitas vezes na arena, Efésios inclusive foi escrito para cristãos que estavam sendo afrontados. Muitos deles eram levados a querer negar a sua fé. Então Paulo começa a escrever, até o irmão explanou sobre isso, que é uma guerra espiritual. E Paulo fala porque, de acordo com o que Paulo via naquela época e os cristãos entendiam naquela época, a linguagem é mais para a época, aquela época
mas nós podemos trazer para a nossa época de hoje. Então era feito um escudo, e esse escudo ele era revestido de couro. Então quando vinha-se uma adaga inflamada, uma flecha inflamada, o fogo apagava-se pelo couro ali existente. Então Paulo começa a dizer, para tomar toda a armadura, e o escudo da fé, irmão e irmã, você tem que ter contra as acusações de Satanás. Você tem que guardar a sua mente, você tem que guardar seu pensamento, você tem que ver que fundamento que você está dentro da palavra de Deus. Irmãos, a graça de Deus é maravilhosa, o perdão de Deus é maravilhoso. Nós vamos para o céu, irmãos, não é porque somos bons, não é porque cantamos bem, vamos falar, não é porque pregamos bem, é porque Jesus se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados. É porque Jesus pagou o preço pela sua vida. É porque Jesus continua hoje libertando. É porque Jesus continua hoje, pela sua graça, te justificando. Amanhã, se você errar, o sangue de Jesus Cristo é evidência diante de Deus que você confia e que o véu foi rasgado e você tem acesso para chegar na presença de Deus e dizer: Pai, eu pequei, me perdoa. Você tem esse livre acesso. Irmãos, nós somos pessoas ricas e não entendemos. Nós somos pessoas cheias da graça de Deus e não compreendemos. Nós vivemos muitas vezes numa esfera além. Eu sei que a sociedade ela está com muita imposição. Sabemos que hoje a mídia está colocando muita influência. Sabemos que existem muitos pensamentos e formadores de opiniões. E infelizmente, irmãos, existem igrejas por aí, existem várias denominações que estão inserindo dentro da mente do povo que salvação está virando até uma indulgência. Ou seja, você precisa pagar para ser salvo. Irmãos, vamos refutar esses pensamentos. Aí você está usando o capacete da salvação. Aí você está crendo no que João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Jesus é fiel para te perdoar, irmão. Jesus é fiel, irmão, para te perdoar. Eu vou além. Jesus é fiel para destruir esta mágoa no seu coração. Jesus é fiel para destruir esta barreira que você sente em relação ao seu próximo. Jesus é eficiente para destruir esses sofismas, esses pensamentos, essas fortalezas que querem destruir a sua vida, dizendo que você não tem salvação. 2 Coríntios, Paulo fala muito categoricamente, fala para pegarmos todo o pensamento que se levanta contra Cristo e levarmos aprisionados. Por quê? Porque, irmãos, fortalezas são pensamentos. Fortalezas você não destrói com jejum. Fortalezas você não destrói se você observar o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios. Paulo não está dizendo que você vai destruir as fortalezas, ou seja, os pensamentos de Satanás, simplesmente jejuando e orando, mas levando em cativeiro aos pés de Cristo. Ou seja, todo pensamento que vem contra a sua fé, todo pensamento que vem contrário ao que você aprende dentro da igreja, todo pensamento que vem contrário à vontade e à graça do Espírito de Deus, renuncie no nome de Jesus. Jesus te liberta através da sua palavra. Aleluia. O perdão de Deus. A Bíblia diz que Jesus é fiel. Irmãos, eu não posso questionar. Você não pode questionar. Seu coração não pode questionar. O diabo não pode questionar. Se Deus te perdoa, não há ninguém, não há obra maligna, não há coração, não há nada que possa impedir essa graça redentora sobre a tua vida. Então, por que não se alegrar com a presença de Deus? Então, por que não sentir, não glorificar pela misericórdia? Então, por